Olá, o programa Saiba Mais de hoje vai falar do imposto de renda. Quase 30 milhões de contribuintes devem apresentar declaração neste ano. E a principal novidade é que os dependentes, a partir dos 12 anos, vão precisar ter o próprio CPF. Antes, a idade mínima era de 14 anos. E sobre isso nós vamos conversar com o advogado tributarista e conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, Manuel Arruda Júnior. Manuel, obrigado por estar conosco aqui no Saiba Mais. A primeira pergunta que eu lhe faço é justamente sobre essa questão do CPF para os dependentes a partir dos 12 anos. Por que a Receita tomou essa iniciativa? Então, Guilherme, primeiramente, obrigado pelo convite. A Receita, ela, até mesmo por um intuito de evitar fraudes, sonegações e mesmo erro no preenchimento de declarações, ela tem buscado uma maior transparência dessas declarações de imposto de renda. No caso, essa alteração da IN, que reduziu a idade de exigência para a inscrição no CPF, a Receita ela tem esse intuito. Então, para que se facilite o cruzamento de informações e também evitar fraudes e sonegações. Evita, por exemplo, a inclusão de dependentes, falsos dependentes. Perfeito. Inclusive, um detalhe que eu acho que grande parte dos contribuintes não teve oportunidade de verificar é que a primeira publicação dessa IN, ela já estipulava 12 anos para este exercício, 2017, quer dizer, você fazendo declaração referente ao ano base 2016, mas já estipulando para o próximo exercício, quer dizer, 2018, a necessidade ou mesmo a obrigação de ter inscrição a partir dos 6 anos. Parece que o objetivo final é que todos os dependentes, a partir de um mês de idade, já no final o que a Receita quer chegar é nesse lugar. Perfeito. O que a Receita quer realmente é ter a clareza perfeita e completa dessas informações, principalmente de despesas e relativas à saúde e educação. Ainda falando sobre filhos dependentes, a questão da guarda compartilhada. A lei que trata disso está completando um ano, mas para efeito de imposto de renda ainda não mudou, não é? Exato. Existe um grande pleito da sociedade, que essa questão da guarda compartilhada é um avanço no direito, né? Como você falou, completou um ano agora, mas a legislação tributária não seguiu ainda essa evolução, né? Existe, inclusive, um fórum, um debate no âmbito do Senado Federal para que se discuta, né, a questão da dedução por ambos os cônjuges, quer dizer, por ambos os pais, né, realizar essa dedução. Hoje, infelizmente, apesar da guarda compartilhada, existe sentença que determina esse compartilhamento da guarda, os pais eles não podem realizar mutuamente essa dedução. Que deduções são possíveis? Então, as deduções, em linha geral, são deduções relativas a dependentes, né? Que pode ser marido, pode ser irmão, filhos até 21 anos, no caso, filhos, mas pode chegar até 24, se eles estiverem fazendo algum curso técnico ou mesmo faculdade. Não apenas faculdade, cursos técnicos cursos também técnicos também se enquadram, né? E a legislação prevê isso. E filhos de qualquer idade, mas que seja demonstrado a incapacidade para o trabalho, quer dizer, eles têm que demonstrar, na verdade, serem portadores de alguma doença que impossibilite o exercício profissional. Então, esses também podem ser considerados como dependentes. Os alimentandos também, né, podem existir a dedução, quer dizer, você, a partir do momento, um pai ou uma mãe que for obrigado, por meio de uma sentença, a pagar uma pensão alimentícia ao seu filho, ela informa num quadro, na sua declaração, chamado de alimentandos, o valor que paga, né, coloca os dados, por isso que a Receita, hoje em dia, já reduziu essa idade para inscrição em CPF, inclusive para existir essa clareza de informações. Então, nesse campo alimentandos, você informa, quer dizer, se você tem uma remuneração de R$10.000 e paga R$2.000,
esse valor a título de pensão alimentícia você deduz, quer dizer, não incide imposto de renda sobre esses R$2.000. A base de cálculo é apenas R$8.000. Pais, avós e até bisavós do contribuinte, eventualmente, também podem ser incluídos. Perfeito. Em que situações? Podem ser incluídos, geralmente, quando há realmente esses casos de dependência, né? Se ele ofere algum tipo de renda, aquele que é o responsável, ele tem que declarar essa renda, né? Vamos dizer, um cônjuge ou mesmo um pai, um genitor, ele pode ser dependente do filho, né? Mas se ele perceber uma aposentadoria, por exemplo, ele tem que ser destacado lá o valor relativo a essa renda. E essa renda vai fazer adição àquela renda que foi oferida pelo titular, no caso, né? no responsável por esse dependente. Então, a base de cálculo vai ser todo o montante da renda. Vamos falar um pouco de deduções. Perfeito. O que é que pode ser deduzido do imposto de renda? Por exemplo, gastos com livros escolares. Então, essa é uma discussão que existe, né? Hoje em dia é possível, tá? Esses livros escolares, só que toda a parte de educação, né? Além de você ter que possuir todos esses recibos, esses documentos, notas fiscais, a Receita Federal ela estipula um teto para essa dedução. Hoje está na faixa de R$3.300. Então, por dependente. Então, agora, é tão interessante você ter falado disso, porque a Associação dos Procuradores do Estado de São Paulo conseguiu, na Justiça Federal, uma liminar para que os filiados à associação possam declarar integralmente. Agora, isso vale exclusivamente para os afiliados à Associação de Procuradores. O restante dos contribuintes terão que obedecer esse teto de R$3.000. Perfeito. Inclusive, há uma ação direta, inclusive do Conselho Federal da OAB, que discute esse tema aqui no Supremo Tribunal Federal. Que, inclusive, o pedido é que se declare inconstitucional esse teto, como na saúde, né? Sim, na saúde não existe o teto. Na saúde não existe. Essa questão gera muita polêmica em relação ao teto. Eu mesmo tenho um posicionamento realmente pela manutenção desse teto da educação, mas respeito a opinião daqueles que entendem ao contrário, inclusive o próprio Conselho Federal da OAB. A argumentação dos procuradores nesse caso, para que o teto seja derrubado, é a de que saúde e educação são similares, são tratados na Constituição como uma questão, um direito fundamental e que, por isso, como são equiparados, não deveria haver, já que não existe o teto para a saúde, não deveria haver também para a educação. O senhor disse que é a favor da manutenção do teto. Qual é o argumento que o senhor tem nesse caso? Guilherme, no meu entendimento, respeitando todos aqueles que pensam ao contrário, eu entendo o seguinte: o porquê do teto da educação. Infelizmente ou infelizmente, nós vivemos num país que é extremamente desigual, né, que o acesso à educação é para poucos, né, e aqueles que têm a oportunidade, se não existir qualquer tipo de limite para essa dedução, o que pode acontecer? Eu tenho um filho de 6 anos e estuda numa escola particular, mas esse filho pode ter reprovação. E mesmo assim vai existir a dedução no imposto de renda. Então, eu entendo por questão de isonomia, princípio da isonomia, igualdade, e até mesmo por verificar esse desequilíbrio social que existe hoje no Brasil, esse tipo de cap, de limite, eu entendo que é realmente constitucional, deve existir e, na verdade, é uma forma até mesmo de nós buscarmos um fomento, uma melhora do ensino público, que é realmente aquele que deve ter acesso a todos, né, independentemente de classe, ou cor, gênero, né, então deve ter esse acesso a todos, né? Vamos falar um pouco da malha fina, Perfeito. Que aterroriza tanta gente. O senhor tem experiência nesse assunto como tributarista. Quais são os principais motivos que levam o contribuinte a cair na malha fina?
Geralmente, Guilherme, o que ocorre? Aqueles que... As estatísticas demonstram o quê? Que aqueles ou que são assalariados ou são servidores públicos que fazem a declaração completa, quer dizer, não é simplificada, que você não precisa apresentar nem descrever quais são suas despesas, seus gastos relativos à educação, saúde. Quando você realiza essa declaração completa, você vai descrever esses gastos com saúde, educação e outras questões. Nesses casos, geralmente dos assalariados e servidores públicos, algumas pessoas podem incluir dados incorretos, né? Vamos dizer, a despesa médica às vezes ultrapassou determinado percentual que a Receita entende por plausível e razoável, né? Se a pessoa ofere, por exemplo, R$50 mil e gasta 30 mil por ano em despesa médica, a Receita vai querer saber o porquê desse gasto exagerado, né? Que corresponde a mais de 50% do seu rendimento. Então, geralmente ocorre o quê? Quando o contribuinte ele apresenta ou informações equivocadas, ou informações que saem do padrão da normalidade da Receita, quer dizer, se existe uma despesa muito exagerada, a Receita inclui na malha fina para poder exigir desse contribuinte o quê? A apresentação dos comprovantes. Né? É o que ocorre geralmente nesses casos. Em tese, Manuel, a declaração de imposto de renda devia ser simples o suficiente para que qualquer pessoa comum conseguisse fazer sem dificuldades. Mas na prática, o que eu vejo, eu imagino que você deve observar coisa semelhante, é que muita gente tem dificuldade para fazer, às vezes até pessoas com uma formação educacional um pouco mais completa, superior, encontram dificuldade. Você acha que o sistema brasileiro deveria ser aperfeiçoado? Há espaço para isso? Ou está bom assim, as pessoas é que precisam se estudar mais, se aplicar um pouco mais para fazer? Eu acho que são as duas questões, né? Mas principalmente vou até usar entre aspas, a esquizofrenia no nosso sistema tributário, né? Quer dizer, todo dia são mais de 1000 normas tributárias que são publicadas, né? Em relação ao imposto de renda não é um número tão grande, mas é um número relevante. Se para uma pessoa comum, o imposto de renda ela já cria problemas, às vezes tem que contratar um advogado especialista ou um contador para fazer essa declaração. Para alguns contribuintes que possuem investimentos, é praticamente impossível conseguir fazer sozinho. Então, eu vejo que, primeiro, é uma questão de educação, que infelizmente nosso país precisa desenvolver mais e melhor, mas a grande dificuldade aí, Guilherme, é a grande legislação assim, diuturna que nós acaba sendo publicado e a gente não tem como absorver isso. O Congresso sempre fala em retomar a discussão sobre a legislação tributária, mas, enfim, há anos a gente escuta isso e não chegamos a termos ainda. Mas, enfim, digamos que a pessoa cometa um erro qualquer e acabe caindo na malha fina na hora lá de fazer a sua declaração, que tipo de atitude ela tem que tomar? Então, geralmente o que ocorre? Quando ela é incluída na chamada malha fina, ela recebe uma intimação, né? Ou, em alguns casos, ela não recebeu a restituição do imposto de renda, então ela vai fazer a consulta do seu CPF, da sua declaração, e verifica que ela está em análise. E a Receita, nesses casos, ela acaba ou fazendo essa análise e depois de algum tempo faz a liberação da restituição e da própria declaração, ou em grande parte dos casos, intima o contribuinte para que apresente alguns documentos que demonstram, comprovem aquelas despesas, né, aqueles gastos que ele relacionou na sua declaração de imposto de renda. Tá? Tem um detalhe em relação à pergunta anterior, Guilherme, que eu só queria, eu acho que é importante a gente destacar, que a Receita Federal é um órgão de excelência aqui no Brasil, né, apesar dessas inúmeras publicações de norma, mas ela tem, em alguns casos, beneficiado o contribuinte. Por quê? Eu não sei se você já percebeu, mas nas declarações futuras, desde o ano passado e daqui para frente,
existem alguns campos que já são pré-preenchidos. Quer dizer, o cruzamento de informações da Receita é tão, assim, de uma natureza tão relevante, né? Hoje ela tem todas as informações, que a sua declaração, eu acredito que em poucos anos, ela já vai vir praticamente preenchida. Você põe lá o CPF, já sai o nome, o endereço, você precisa conferir e fazer eventuais correções, mas já Exato. sai declaração de bens já em parte incluída. De bens, inclusive, vamos dizer, despesas médicas, se você se consultou com um determinado médico, ele emitiu nota fiscal, inclui o seu CPF, essa informação já vai constar da sua declaração de imposto de renda. Despesas com educação, por isso que está se exigindo o CPF também, para que faça constar essa informação. Aluguéis, as imobiliárias são obrigadas a declarar, existe uma declaração específica das imobiliárias para informar o rendimento relativo a aluguéis, quer dizer, já consta essa informação nas declarações atuais, nessa do exercício de 2017 já vai constar. Então, são mecanismos que por um lado, eles vão reduzir a possibilidade do contribuinte discutir algumas questões, né, se é renda ou se não é, mas, por outro, facilita, pelo menos assim, para a grande maioria desses 30 milhões que você mencionou, o preenchimento e o envio da declaração. Bem, vamos falar agora do calendário. O programa para preenchimento já está disponível no site da Receita Federal. E a declaração começa em 2 de março, vai até 28 de abril. Não é isso? Isso. Daqui até lá, esse prazo é suficiente? As pessoas às vezes deixam para a última hora. Será que o prazo é pequeno ou porque as pessoas não se empenham tanto? Então, é difícil a gente avaliar se é um prazo extenso ou não. Eu acho que é um prazo razoável, né? Porque realmente a gente tem, a partir de hoje, praticamente 2 meses e meio para reunir toda essa documentação. Né? Até mais, né? Porque se é de 2 de março a 28, dá quase 2 meses para a entrega. Sim. Ainda falta 1 mês para chegar lá em março, nós temos 3 meses quase pela exato, frente. Então, assim, e isso é um detalhe interessante. O contribuinte é importante que ele busque essas informações o quanto antes. Quer dizer, se é despesa com educação, né, que reúna toda essa documentação. Se ele não possui mais essa nota fiscal, esse recibo, que busque junto àqueles fornecedores, né, esse documento fiscal, para que ele tenha com precisão o valor que ele vai solicitar como dedução. Né? Despesas médicas, principalmente, que não há limite, eu acho fundamental a pessoa ter uma pastinha ou arquivos no seu computador para guardar essas informações e buscar, né, essas deduções. Aqueles que são assalariados, são empregados ou servidores, geralmente essa informação já consta da sua declaração preenchida. Isso é uma grande vantagem, Guilherme, porque se não constar essa informação, quer dizer, aquele imposto de renda retido na fonte, que grande parte dos assalariados e servidores são submetidos, né? Essa informação deve constar na sua declaração pré-preenchida. Se não constar, já vai existir um problema em relação ao seu empregador, né? Que o contribuinte deve buscar essa informação. Por que não há essa informação na sua declaração? Porque se não há, existem 2 hipóteses. O erro da Receita, que é pouco provável, ou que o empregador ele reteve o imposto e não recolheu, porque ele é o responsável pelo recolhimento. E se ele não recolheu, isso pode ser configurado como crime. Como profissional, qual é a principal dúvida que chega ao seu escritório do contribuinte? Então, existem várias, né? Principalmente em relação a deduções, despesas médicas, educação, limite, questões relacionadas também a empregados domésticos, né? Que com a legislação atual você pode fazer a dedução do INSS patronal, que hoje está em 8%, né? Então você pode deduzir, só que existe um limite, né? A Receita impõe um limite, que esse limite é até o salário mínimo, quer dizer, aquela contribuição de 8% sobre o salário mínimo durante 12 meses é o seu limite para poder pedir a dedução e não incidir imposto de renda. Né? Além disso, tem questão de investimentos, né? Como é que você deve declarar,
como é que você deve declarar, de repente, venda de automóveis, né? É importante que você sempre você estipule naquele campo bens e direitos, descreva precisamente, vamos dizer, se você tem um carro financiado, quanto é que você pagou durante o ano. Então você vai colocar o quê? O valor que se você financiou o carro por completo, 100%. Este ano você pagou R$10.000 do carro, você tem que colocar apenas os R$10.000 e descrever no campo de descrição. Adquiriu o automóvel, marca tal, modelo tal, ano tal, Renavan tal, chassi tal, mediante financiamento no banco tal, por tantas parcelas, e colocar o valor no campo do valor, o valor daquele ano. No próximo ano, caso você ainda esteja com esse bem, esse automóvel, por exemplo, você vai colocar o valor relativo ao ano anterior, quer dizer, ao exercício anterior, que isso já vai constar da sua declaração, mais aquelas despesas com financiamento que você teve neste ano. Digamos que seja um carro quitado, de 3 anos atrás, declarado no ano passado como um valor de R$30.000. E neste ano, o valor continua o mesmo? Tem uma correção? Como é que se faz isso? Não tem, Guilherme. Infelizmente, a Receita, a partir de 96, ela deixou de corrigir tanto imóveis como bens e direitos, né? Então, você, a partir do momento que você declara, por exemplo, um automóvel, e sabendo que existe uma depreciação desse bem, infelizmente você não pode fazer o lançamento dessa informação na sua declaração. O que você vai colocar? Vai manter o valor do automóvel. Quando você for vender, você vai mencionar, vai estipular o valor de venda, quer dizer, recebi a título de venda do automóvel, valor de tantos R$1.000. Caso você venda, que é muito pouco provável, venda acima do valor da sua compra, isso é considerado ganho de capital. Esse ganho de capital é uma tributação específica e você incide um percentual de 15%. Isso acontece muito em imóveis, né? É um caso mais frequente. Você declara ser proprietário de um determinado apartamento, por exemplo. Esse apartamento, ele às vezes vai sofrendo valorização. Essa valorização você não consegue, a Receita não te permite fazer a atualização, né? Comprou às vezes por 50, 100 mil reais e hoje o imóvel vale 200 mil. Às vezes imóveis há muitos anos que você já possui, mas você não consegue. Quando você vende esse imóvel, quer dizer, aquele valor da sua declaração, por exemplo, o imóvel de 100 mil e você vendeu por 200 mil, esses 100 mil reais é considerado ganho de capital. E você tem um prazo de até 180 dias para aplicar aquele recurso, quer dizer, os 200 mil, na compra de um outro imóvel. Se você não comprar em outro imóvel, esse valor não vai ser isento de imposto de renda e você vai ter que pagar 15%. Muito bem, eu agradeço muito a sua presença aqui no Saiba Mais. Eu conversei com o advogado tributarista Manuel Arruda Júnior. Ele é também conselheiro da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. Obrigado, Manuel. E o Saiba Mais lembra que a declaração do imposto de renda tem que ser entregue entre o dia 2 de março e o dia 28 de abril. Uma boa sorte a todos os contribuintes e até o próximo Saiba Mais.